Olá, olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, investidores e investidoras, ao seu CapitalCast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos, aqui na sua Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, sócio da Casa Capital e assessor de investimentos do Banco BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, há 38 anos em atividade, um banco brasileiro, viu? Se você não conhece, passe a conhecer. Hoje, a pessoa que eu convidei para a gente falar sobre Organize, Guarde, Invista, é uma pessoa que você já conhece, é uma figurinha carimbada, tá na Rádio 96, tá no Papo Calcinha, tá na minha FM, é uma personalidade aqui na cidade de Rio Verde e também na região. Maurício Faganello, que é economista, CEO da Moca 21, palestrante, professor. Fui promovido a personalidade, cara. Agora ficou bem, eu vou parecer no Mauri Júnior. É influencer digital também. Será? Que eu não sei se eu sou influência digital. Cara, velho. Não, eu tô nas redes sociais, mas assim, as minhas redes sociais eu uso pouco, poderia usar mais para negócios. Mas eu deveria ter uma estrutura mais bem... A mesma coisa que eu falo para meus clientes fazer, eu não tenho ainda tempo de organizar. Tanto que isso pode gerar mais renda para o meu negócio, mas... Nesse momento a gente está no gargalo de limite operacional, graças a Deus. Mas então a minha questão de uso de rede social tá um pouco aquém do que poderia ser. Mas a gente sabe que para impulsionar precisa. Tem alguns produtos que a gente também tem trabalhado e que a gente deve voltar a impulsionar agora. A questão do Parcelamos Tudo, que eu vou falar aqui depois. Bacana. Mas é importante. A atuação na rede social. Essa questão das redes sociais, cara, demanda muito tempo. Gerar conteúdo... Não, você gera muito conteúdo. Mas pra você ter noção, eu não gero tudo sozinho. Eu tenho parte é terceirizada, né? Tá. Fica sob minha supervisão. Mas eu contratei pessoas para fazer isso, porque o botar a mão na massa de criar o conteúdo, escolher o roteiro, o tema que vai falar, o que vai abordar, isso é feito por uma equipe hoje. E aí eu faço essa triagem, faço as minhas contribuições, né? Exatamente, aí a gente toca na Moca 21 a gente faz diferente. A gente monta segmentação, posicionamento do cliente e... monta a agenda de postagens e o foco em que cada coisa tem. Mas quem que faz essa postagem, geralmente a gente passa por uma agência a fazer isso. Isso a gente não faz. A gente contrata alguém especialista em rede para publicar aquilo daquele jeito. Não que a gente não saiba, a gente sabe como fazer e a gente sabe estruturar. Mas a nossa questão fica no estratégico. Eu acho que você está fazendo é perfeito. Que você faz o estratégico e direciona para os profissionais da ação mesmo, tocar o negócio. Porque se eu for tratar sobre a execução mesmo, eu não vou ter tempo para prospectar os meus clientes, para falar sobre o que de fato eu faço. Né? Então, assim, difícil. Inclusive, Faganello, investir em marketing, publicidade, propaganda é investimento, hein? É investimento. E isso é tema para um próximo episódio do Capital Cash, hein? A gente pode falar sobre isso, expandir, sobre rede social, sobre mídia tradicional. O pessoal tá esquecendo aí as mídias tradicionais, mas são públicos diferente, né? Então tem forma diferente de você acessar o seu público. Então esse conteúdo, inclusive, além de você estar ouvindo aí no seu rádio, tá no seu carro, olha, você vai ter a oportunidade, assim, de ver também e ouvir a gente no YouTube, tá? Esse programa está sendo disponibilizado no YouTube, então já segue aí. Se inscreva no canal Minha 96, que é o canal da Rádio Minha 96 FM, a nossa co-irmã aqui, né? Tá sendo disponibilizado tudo isso, então o Papo Calcinha, todo o conteúdo que a gente tá fazendo por aqui, o seu Capital Cash tá ficando por lá também. Você pode ver, rever, comentar, interagir com a gente, tá bom? Então se inscreve, ative o sininho, não fique de fora de nenhum conteúdo que a gente tá promovendo. Já aproveita, já segue as redes sociais da Rádio 96 também. Me segue lá no Instagram, @HugoAtaídeCFP. E a gente volta daqui a pouquinho, Faganello, para expandir sobre o Organize, Guarde, Invista. Não sai daí, o Capital Cash volta daqui a pouquinho. Vem. Voltamos com o seu Capital Cash, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos, aqui na sua Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, assessor de investimentos. Hoje estou aqui na companhia do meu amigo, grande profissional, personalidade, influencer, CEO da Moca 21, economista, palestrante. Sou economista. Maurício Faganello. E professor nas horas vagas. Professor também, né? Dou aula na FGV, dou aula no IFOG. O pessoal já conhece aí a tua história, Faganello. A gente tem que fazer um programa só pra falar da tua história também, Rapaz, né? Eu sou rodado. Morou na Austrália, fez aí no trabalho na Austrália, no exterior. Viajei. A gente tem uma janelinha já de trabalho. Mas aqui é diferente de muita coisa que eu vi. Essa região aqui é bem diferente. Porque também você atuou ali na região de São Paulo, em outros estados também, eu sou paulistano, né? Uhum. E
E eu trabalhei, a minha carreira eu trabalhei muito tempo na Gerdau. Então eu ia muito pro sul, só que pela Gerdau eu rodei o Brasil inteiro. Então eu rodei Nordeste, rodei Minas, rodei Rio Grande do Sul todinho, Paraná, eu rodava o estado de São Paulo inteiro. Todo o mapeamento de regiões de cobertura, de posicionamento de mercado, quem fazia era eu no Brasil inteiro. E depois eu fiquei responsável por fazer o planejamento estratégico de uma unidade de negócio, e depois eu era o head do planejamento estratégico. Quando eu saí, eu já era o coordenador de planejamento estratégico da Gerdau. Então eu fazia o cálculo da participação de mercado dos produtos no Brasil e tal. Mas isso foi no começo dos anos 2000, né? Eu fui morar na Austrália, fiquei um tempo fora, e voltei e decidi ser dono do meu próprio negócio. Legal. E desde então, desde 2004 que eu sou empreendedor. Então a gente tá aí quase com 20 anos aí, 18 anos no empreendedorismo, batendo... Não é que o Maurício é velho, ele começou jovem, né, Maurício? Eu comecei novo. Eu tenho 47, não tenho nenhum problema, eu faço 48 esse ano. Mas com um corpinho de 72, né? Então, rapaz, você enxugou bem, Faganello. Eu enxuguei bem. Eu dei uma bela afinada. Melhorar a saúde, né? É importante. E a gente trabalha com imagem também, então é importante esse cuidado. Mas muito mais pela saúde do que pela imagem mesmo. Acho que a gente tem que estar saudável, porque eu estava comentando em casa, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não viver. Então eu quero viver. Então vamos viver. Então vamos viver bem. E com saúde, com sabedoria, fazendo o que tem que fazer de maneira adequada. E lidar, e sabedoria financeira é um dos pontos de sabedoria da pessoa, porque isso acaba influenciando a saúde mental e a saúde física. A qualidade de vida, né, da pessoa, a longevidade. Quando você tem saúde financeira, ela não afeta a sua saúde mental. Então a saúde mental passa muito pelo aspecto financeiro. Então, muita gente, eu estava até comentando num programa aqui da 96 FM, que as pessoas se suicidam. Sim. Fica em depressão grave e toma uma atitude desesperada. Aqui em Rio Verde não é um nem dois casos, são vários. Só em Rio Verde. Então, imagina no mundo esse tipo de situação. Então, um cenário muito comum lá na crise de 29, na crise de 2008, né? Onde... Na crise de 29 tem um caso, inclusive acho que você viu no material que eu te mandei. Tem um caso de um hotel em Nova York em que as pessoas se hospedavam no mesmo quarto, que ficavam no quarto andar de um hotel, e eles se jogavam de lá de cima, porque ficar devendo era falta de honra. Justamente. Era e uma aí, questão quando eu tô devendo, de honra. eu perdi minha honra, aí não vale mais a pena Perdeu viver. a honra, e aí não é a sua honra que vai, é da sua família inteira. Porque tinha uma questão de honra ali. Então, hoje, claro, graças a Deus é muito diferente. Porque existem contratos. Então a honra existe, mas o contrato também é fundamental para garantir com que a honra faça valer. Agora, acontecia isso. As pessoas entram em processo de depressão grave e a saúde financeira, ela ajuda na sua saúde mental. É muito difícil a pessoa dormir tranquilo se ela sabe que ela tem um monte de dívida para pagar. A não ser se a pessoa é um inconsequente e irresponsável. Mas quando você tem responsabilidades e você sabe que as pessoas precisam de você e que você precisa das outras, então você vai trabalhar para com que isso não ocorra, né? Inclusive isso afeta até a produtividade da pessoa, né? No trabalho. Total. Então ela não consegue raciocinar. E ela ganha menos. Se ela não produz, né? Principalmente se ela tem ali, empreende, né? Gera a sua própria renda, ela com certeza vai gerar menos receita. Se ela faz parte hoje de uma empresa, com certeza aí ela vai ser desligada. Sim. Né? E aí tem que avaliar tudo isso. Por isso foi importante a gente ter aquela conversa, né? No episódio que a gente falou sobre por que investir, gerar reserva. Sim, né? Exatamente. E foi de lá que surgiu, inclusive, durante um daqueles blocos, essa questão do organize, guarde e invista, que é o que a gente vai expandir bastante aqui. Mas ainda pegando o gancho nessa questão do endividamento, do descontrole financeiro, vamos começar do negativo, né? Hoje, a gente tem aí dados que em torno de 62% da população brasileira está endividada. Sim. E eu queria perguntar para você, ser endividado é ruim? Olha, você ter dívidas descontroladas é ruim. Você ter dívidas faz parte da vida do ser humano. Eu tô comprando uma casa, eu tenho uma dívida. Eu tô comprando um imóvel, eu tenho um imóvel. Eu pago um financiamento de imóvel. Você tá endividado? Eu tô endividado. Olhando sobre esse aspecto, eu tenho uma dívida que eu devo.
Todo mundo deve alguma coisa. Eu tô endividado com o meu colaborador lá da Moca 21. Por quê? Porque eu tenho que pagá-lo todo mês. Então eu tenho uma dívida. Então você arca com compromissos, situações que você vai precisar honrar os seus compromissos. Então, ter dívidas faz parte da vida. Agora, ter dívidas incontroláveis, dívidas não saldadas, não resolvidas, isto sim é um problema. Quando você não consegue administrar a sua dívida, isso sim se torna um problema. Desde que você tenha controle das dívidas, saiba como administrar isso é muito importante. Então, ter dívida não é um problema. Ter a perda do controle dessas dívidas, aí sim, é um problema. Eu sempre avalio, de uma forma bem simples, a vida financeira das pessoas numa cruz. Então vamos lá. Como é que seria essa cruz? Começa ali do ponto onde como e quanto eu ganho. Na outra ponta, eu tenho como e quanto eu gasto. Se sobra, como eu invisto. E se às vezes não está indo tão bem, como eu faço uso inteligente do crédito. Importante. Legal, um bom raciocínio. Então, veja bem, então se você tá ganhando mais, vai sobrar ali ganhando mais do que você gasta, com certeza vai sobrar alguma coisa, você tem que avaliar como você vai investir essa grana. Quais são os seus objetivos, observando o tripé, né? Liquidez, risco e rentabilidade. E se eventualmente eu precisar tomar o crédito, como eu faço uso inteligente desse crédito? Aí quando eu falo uso inteligente do crédito, não é usar o crédito para comprar, sei lá, um equipamento, algo supérfluo que não vai me gerar receita, não vai me gerar renda. Pensando do ponto de vista de uma empresa, é saudável até para a empresa gerar dívida, né? Ter um capital de giro, investir em maquinário, em expansão da empresa. Sim. Porque, via de regra, ele vai ter um retorno se ele trabalhar certinho, né? Então, eu acho que o uso inteligente do crédito, além de avaliar qual é a melhor condição, a melhor taxa que ele vai ter naquela linha, olhar as linhas que melhor se enquadram, né? Se a empresa tem condição de acessar talvez uma linha de repasse do governo, BNDES, né? Enfim, é uma forma de uso inteligente do crédito. Trocar dívida cara por dívida barata é uma maneira inteligente de você pegar crédito. Né? Você fazer financiamentos trocando investimentos caros por mais baratos é uma maneira de você, de repente, ou você trocar um financiamento com um prazo mais alongado. É uma maneira de você aliviar o seu fluxo de caixa ao longo daquele mês. Por exemplo, eu estou pagando o financiamento na empresa de R$20 mil por mês daquele equipamento que eu comprei. Putz, tá pegando a coisa aqui. Então o que você vai fazer? Em vez de pagar 20, estica o prazo. Você pode até pagar uma taxa de juros um pouco maior, mas você tá baixando para 10 mil. E baixando para 10 mil te dá um fôlego para fazer caixa, para depois você, de repente, renegociar, retomar o outro financiamento para quitar esta dívida e pegar outra. Porque pensa o seguinte, quando você tem dívida e você quer pagar antes do final dela, você não vai pagar aquele juro do final da dívida. Aquele juro é debitado. Então você vai pagar aquele valor que você pagou até aquele momento com aquele juro acordado. Mas o saldo da dívida não vai ter juros. E se o banco te cobrar juros daquilo, você pode ir no Banco Central. Então o que você tem que fazer? Não pense que aquela dívida daquele valor que você paga, inclusive tem um cliente nosso que fala assim, olha, eu tenho uma dívida aqui, tem X mil reais de dívida. Eu falei, tua dívida não é essa. Ele falou, como assim não é essa? Se eu pegar a minha parcela e multiplicar, tem 2 mil, vou multiplicar por 50 parcelas que eu devo, vai dar lá 100 mil reais. Mas isso contando que ele vai pagar até o final do período. Se ele pagar 100 mil até o final do período, vai ser isso. Agora, liga pro banco, pergunta pro banco, se eu quitar hoje, quanto que eu vou pagar? Ele vai, eu tenho 50 mil pra pagar. Eu falei, pô, tá vendo? Você não tem os 100 mil de dívida. Você tem o valor da dívida com o juro, que é o valor que você acordou com a parcela. Quando você for renegociar suas dívidas, por exemplo, no seu banco, eu tenho lá 30 mil devendo no banco. O banco me oferece um outro financiamento para eu esticar o prazo com um valor menor para eu jogar minha dívida mais para frente. Vale a pena. Vale a pena. Muitas pessoas não pensam que o gasto mensal que você vai ter, reduzindo, ter um fôlego melhor mensal, vai te dar uma tranquilidade. Alongar prazos de dívida te ajuda muito nesse planejamento financeiro mensal. Principalmente nesse momento onde as rendas das famílias não aumentaram muito. A gente tem uma renda de famílias que o repasse de salário e de ganho não foi tão mais alto.
E o custo de vida aumentou bastante. Haja visto o preço de carne, o preço de frango, o preço do combustível. E aí, se o preço do combustível aumenta tudo que é levado via combustível para sua mesa. Que é basicamente tudo. Tudo. Então, o Brasil é movido sob rodas. Lembra da greve dos caminhoneiros? Sim. O Brasil parou por causa dos caras. Sim. Então, a gente hoje tem uma dependência de combustível fóssil muito grande. O impacto disso na mesa dos brasileiros é enorme. Mas isso vai mudar agora com a eletricidade. Beleza. Vai sair do combustível fóssil, vai passar para combustível... energia renovável. Você tá pagando caro a sua conta de energia elétrica? Desculpa, meu querido e minha querida. Ou você tá colocando placa solar na sua casa porque você quer ser chique e na modinha? Não, você tá ESG. querendo... é legal, é bacana, mas você quer pagar menos. Na prática, você quer gastar menos dinheiro no médio prazo. Então, quando contas de gestão financeira, quando eu montei o Organize e Guarde em Vista, um projeto que eu tinha montado, era o projeto de finanças pessoais. Eu tenho dois treinamentos que a gente faz na Moca 21, de finanças pessoais e de finanças empresariais. Sim. O de finanças empresariais é para gestores financeiros. Por exemplo, esse final de semana, 2 finais de semana atrás, eu dei esse curso na Delta Alumínio. Sim. Para os colaboradores. Lá com o Eduardo. Um abraço lá pro Eduardo. Eduardão, um abraço para você, meu irmão. Diogo, a galera toda lá da Delta Alumínio. A galera toda da Delta, fantástica. A gente deu... Esse curso é mais longo, eu encurtei para explicar para os gestores financeiros como é que eles fazem para administrar as finanças da empresa. Explicar o que é relatório, o que é aquela coisa, fluxo de caixa, uma visão geral. As finanças pessoais... A gente tinha sempre um problema de encaixar para qualquer público esse conceito. Então, eu sempre falei em rádio, sempre falei em TV, aquela coisa toda. A gente tem uma atuação na mídia, mas a grande dificuldade é as pessoas entenderem o economia, o economês. Tanto que o cara me convidou para dar aquela entrevista lá que eu apareci no sábado. Por quê? Porque ele falou, cara, eu te convido porque você é um cara que fala de uma maneira mais didática. O que acontece é que as pessoas precisam de passos, etapas, para cumprir objetivos. Então, cara, como é que eu vou conseguir investir se eu não conseguir guardar dinheiro? Como é que eu faço para guardar se eu não me organizar? Então, eu fui na logística reversa. Eu quero investir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar. Eu quero guardar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me organizar. Sim. Então a etapa é, primeiro, organize as suas finanças para guardar dinheiro, para ter técnicas de guardar dinheiro, para ter técnicas de investir. E investir sempre sob a orientação de alguém. Depois a gente pode falar mais sobre certeza. Como eu penso, como a maneira que eu acredito que é o investimento. E não é puxação de saco do assessor de investimento. Gente, investir, você precisa de profissional qualificado para te colocar tudo que tem no mercado. Aí não, mas eu vou ligar para o economista para ele me falar o que tem. Cara, eu não conheço 10% do que o Hugo conhece. Por quê? Ele tá olhando o portfólio de investimento todo dia. Eu falei, Hugão, eu preciso comprar euro. Quem pode me ajudar? Hugo, eu preciso entender, esse título aqui tá melhor ou tá pior porque eu tô olhando no mercado. Eu vou buscar o assessor de investimento. Eu vou buscar a melhor condição de renda fixa aqui ou ali. Eu vou buscar o que equaliza melhor. Então, você precisa de orientação. Para se organizar e para guardar, você também precisa de orientação. Sim. Então, a gente vai falar um pouco disso ao longo desse programa. E só para finalizar esse bloco, Faganello, foi bom até se tocar nesse assunto. Porque assim, hoje a forma de investir através de um assessor de investimentos, ou de uma corretora, ou de um banco de investimentos, como é o caso do BTG Pactual, ainda não é tão comum na vida do brasileiro, tem se tornado cada vez mais, né? Não, tem que ter. Nos Estados Unidos é a coisa mais normal do mundo. Lá é mais normal, tem um Financial Advisor, né? Lá são mais de 1 milhão e 200 mil de assessores lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda são 16 mil. Então é um mercado que ainda está crescendo bastante, as pessoas estão começando a se sensibilizar. E reforço, o custo para você ter um assessor de investimento é zero. É zero. Tá? Então, para você ter um acompanhamento de uma pessoa certificada, especializada, que vai de fato, até mesmo se você for uma pessoa entendida, se for um economista, uma pessoa que já investe há mais tempo, o assessor de investimento é aquele cara que respira o mercado, né? Ele vai conseguir também te orientar com relação a oportunidades que possam surgir aí, eventualmente, como é o caso que a gente teve recente agora da questão da Eletrobras, né? Privatização da Eletrobras, a gente fez aplicou até 50% do saldo do FGTS. A questão da Eletrobras não precisa nem pensar.
Você vai deixar o seu dinheiro no FGTS? Então você tá vendo aqui na câmera, eu tô falando com você que tá me ouvindo também na rádio. Você vai aplicar o seu dinheiro, deixar seu dinheiro no FGTS, você tá ganhando menos que a poupança. Menos que a poupança, que já rende mal. Já rende ruim. Então, só em tirar esse dinheiro que tá do FGTS e colocar na Eletrobras, mesmo se a Eletrobras não dê dinheiro no curto prazo, que é muito pouco provável, porque não existe caso na economia brasileira de ações que vão para a oferta pública, que vai abrir capital, que não se ganha dinheiro. Então, meu querido, minha querida, a decisão mais óbvia é pegar o seu dinheiro do FGTS e ir para colocar na Eletrobras. Não tem escolha negativa. Então, assim, quem fez se deu bem. Até a gente pode avaliar isso. Obviamente, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas as empresas que fizeram isso, lá no ano de 2000 foi a Petrobras e no ano de 2002 foi a Vale, né? Teve uma ampla valorização. Mas se você está ouvindo isso no rádio, infelizmente já acabou a oportunidade, tinha um prazo para reserva, que foi até dia 8, né? Foi na última quarta-feira aí. Então, infelizmente, são oportunidades raras, tá? Mas se você tem um assessor de investimento, você vai estar ligado em oportunidades como essa. Nós vamos para um rápido intervalo, viu, Faganello? Capital Cash volta daqui a pouquinho pra gente expandir um pouco mais sobre Organize, Guarde e Invista. A gente volta daqui a pouquinho. Fica aí, não vai embora não, né? Voltamos com seu Capital Cash, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos, aqui na sua Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, nós estamos aqui com Maurício Faganello, estamos falando aqui, evoluindo o papo sobre Organize, Guarde e Invista. Ô Faganello, a gente falou bastante aí dessa questão no primeiro bloco, do endividamento, né, da pessoa que às vezes está endividada, eventualmente isso não é um problema, o que ela faz com essas dívidas, né, como ela lida com elas, que vai ser o problema, né? Vamos considerar que essa pessoa se organizou, seguiu nossas dicas do primeiro bloco, do segundo bloco, na verdade, né, e se estabilizou. Qual que é a segunda etapa? É guardar. E como que ela faz para guardar? Primeira coisa, se ela conseguiu se estabilizar, ela já passou a arrebentação. O grande problema é ele passar essa situação. Se ele passou disso, para ele guardar dinheiro, por exemplo, ele está com finanças equilibradas, o que ele tem que fazer? Otimizar esse orçamento familiar. Então, o que ele vai buscar? Ele vai buscar eliminar gastos não obrigatórios. Certo. Então você tem gastos fixos e variáveis, você tem gastos obrigatórios e não obrigatórios. Vamos pegar vamos dar exemplos de gastos fixos e gastos variáveis. Gastos fixos é a parcela da sua casa que você paga, é o valor da mensalidade das crianças na escola, é a compra de uma geladeira que você fez em 10 vezes lá no cartão da Casa X, entendeu? Então lá no crediário. No crediáriozinho que você pagou lá em 19 mil vezes, com 10 milhões de juros, porque você está preocupado com o valor da parcela. Como diz Gustavo Lima, não estou preocupado com o valor, eu quero saber o valor da parcela. E que é um errado em certo aspecto, mas muita gente, aliás, tem lados e lados, não existe um erro, existem concepções equivocadas nesse sentido, eu vou explicar daqui a pouco. Então, a primeira coisa é você olhar a despesa fixa. Despesa fixa obrigatória, você tem que pagar, então você tem que reservar no seu orçamento, não tem muita saída. Então eu tenho que pagar, senão eu vou ser negativado. É fixo, é obrigatório, não tem o que fazer. Tem coisa fixa, tem coisa obrigatória, aliás, que não é fixa, é variável. E isso você não vai deixar de pagar, mas você pode reduzir o gasto. Então, como é que você otimiza isso? Energia. Criançada, mamãe ou maridão, vamos desligar a luz aqui, vamos desligar a energia aqui, porque a gente está usando desnecessariamente. Vamos trocar essa geladeira que a gente está usando transformador 110 para 220, que gasta muito mais energia. Vamos comprar um produto energeticamente que consome menos. Então, assim, você vai mudar os gastos variáveis. Por exemplo, energia elétrica dá para reduzir. Produtos de água dá para reduzir. Alimentação dá para trocar por produtos correlatos que custam mais barato. Eu vou gastar, por exemplo, a carne suína é a que cresceu menos o valor dela ao longo do tempo. Se eu pegar as proteínas animais, carne bovina,
carne suína e carne de aves e de peixe, a que menos cresceu em preço foi a carne suína. Então ela é uma alternativa a consumo. Pô, uma pancetta é maravilhoso. Nossa. Entendeu? Pô, sensacional. Lombinho. Um lombinho, uma pancetta. Pô, é maravilhoso. Então, você pode ter tanto prazer substituindo por produtos mais baratos. Na época que o feijão estava nas alturas, as pessoas substituíram por lentilha, por batata, outros grãos. Então, acho que assim, você tem como substituir gastos obrigatórios, mas que são variáveis. Então, você vai substituir porque é mais barato. Isso é o que é obrigatório. E o que não é obrigatório? O que não é obrigatório e é variável, a cerveja. Rapaziada, não me detona. A não ser que a cerveja para você seja obrigatório. Mas bebida alcoólica, vamos ser razoáveis, não é obrigatório você tomar bebida alcoólica. Não é obrigatório. Se você considera como obrigatório, você tem algum problema. Você tem que rever alguns valores na sua vida. Mas tudo bem. Se você acha fundamental você tomar uma cerveja, tá tudo certo, companheiro. A diferença é você gastar 35 pau numa latinha de uma cerveja importada. Não, isso me dá o prazer fantástico. Meu irmão, toma uma Heineken, uma Heineken. E toma o verdinho, a Kryptonita lá, e tá tudo certo, que é mais barato. Você não tem o dinheiro pra comprar a Kryptonita, você vai comprar lá a Glacial, você vai comprar a cerveja mais barata pra você matar a sua vontade. Sim. Então acho que assim, tem despesas variáveis não obrigatórias que quando a gente precisa fazer um enxugamento de orçamento, ela já é cortada imediatamente. E tem um exemplo interessante que eu gosto de dar. Os caras gastam mais. Mas tem um exemplo interessante também, que hoje com o advento dos streamings, né, Spotify, Amazon Prime, não sei o que, o pessoal começa a fazer várias assinaturas e acaba que nunca mais nem usa. Isso fica lá debitando e a pessoa nunca para reavaliar isso daí, né? É uma despesa fixa não obrigatória. Nós estamos falando de uma variável não obrigatória que é bebida. Agora, se você fizer a assinatura lá de... Por exemplo, eu tenho 2 streamings que eu pago. Eu tenho o Amazon Prime e eu tenho o Netflix. Netflix porque tem minha família inteira no Netflix. Tem minha mãe, tem minha mulher, tem todo mundo lá, 50 conto por mês, tá tudo certo. Então, tá todo mundo se divertindo nessa base. Já a Amazon, eu tenho o quê? Porque eu compro coisas na internet. Então eu tenho benefícios além da TV a cabo, da TV de streaming. Agora eu não vou comprar o Star Plus, porque eu não tenho dinheiro, não vou gastar dinheiro com isso. Agora, se o bicho pegar e eu tiver que reduzir, vai tudo embora, sem pensar. Eu vou ver YouTube. E não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Eu vou me divertir do mesmo jeito. Vou ver o Casemiro pagando nada. Eu adoro o Casemiro. Conheci o Casemiro agora, você tem noção. O Casemiro é fantástico. E é um vício, bicho. Não, o cara, ele é o comunicador do século XXI, cara. É impressionante a capacidade daquele sujeito. Voltando à questão de despesas, as despesas não obrigatórias você consegue cortar, seja elas fixas ou variáveis. Então, por exemplo, uma fixa não obrigatória é serviço de TV por assinatura, por exemplo. Uma despesa variável não obrigatória é bebida alcoólica. Quando você elimina as não obrigatórias e você vê o que é importante para você na sua vida ou não, fica muito mais fácil para você saber aonde guardar o seu dinheiro. Outra coisa que vai te ajudar a guardar é quando você fazer o seu orçamento, é você fazer o orçamento de maneira semanal. Isso é tão fácil, mas é uma prática fundamental. Quer guardar dinheiro? Saiba o que você vai gastar ao longo do seu mês. Porque você recebe, normalmente, as pessoas assalariadas uma vez no mês. Sim. Aí chega na 3ª semana depois que ele pagou, ele já não tem mais dinheiro. Aí ele fica tomando dinheiro no cheque especial para pagar dinheiro, que é o juro mais caro possível. Ou ele enfia tudo no cartão de crédito para suprir as necessidades básicas, principalmente de despesas variáveis não obrigatórias, porque ele vai querer tomar uma para... que se dane, eu vou gastar isso aqui, eu vou fazer isso aqui mesmo. E se tem limite no cartão, o cara pega o salário, soma com o limite, eu ganho tanto. Não. E aí ele já se ferrou de uma vez. Aí já é o problema. Então, você tendo um orçamento, por exemplo, eu ganho, sei lá, 1.000 por mês.
eu vou gastar 200 na primeira semana, 100 na segunda, 200 na terceira, 300 na quarta. Eu tenho que separar esse dinheiro. Vai sobrar uma merreca? Vai. Então você tem que arrumar maneiras de como você vai fazer para aumentar a sua renda. Ou você troca de emprego, busca um salário melhor, ou vai fazer um bico, porque o teu gargalo tá ali. Ah, mas eu não tenho o que fazer. Meu amigo, ao mesmo tempo que você leva pra gastar dinheiro, você leva pra ganhar dinheiro. Vai por mim. Em vez de você gastar, pensar em maneiras de você gastar o seu dinheiro, o mesmo tempo que você leva pra gastar, você pode levar pra ganhar. Então use o seu tempo de maneira inteligente. Use técnicas para você aproveitar o seu tempo. Por exemplo, eu adoro o que eu faço. Para mim, trabalhar não é um sacrifício. Eu fico cansado, me cansa. Mas trabalhar é algo que me traz prazer. Porque eu amo o que eu faço. Estar aqui é algo que... Gosto de falar daquele professor, como que esqueci o nome dele? Qual professor, gente? O Clóvis de Barros. Ah, o Clóvis de Barros, estar aqui é o melhor lugar para se estar. Uhum. Então, quando você faz o que você ama, estar naquele lugar é o melhor lugar para se estar. Então, eu não me sinto triste por estar trabalhando. Trabalhar para mim não é um sacrifício. Trabalhar para mim além de ser uma necessidade, é muito importante, é um prazer. Eu sinto prazer em trabalhar. Mas nem todo mundo tem o mesmo prazer que eu. Trabalhar é um fardo. Então, se trabalhar é um fardo, ou você tá fazendo o que você não gosta, e você tá fazendo o que você precisa, e se você não ganha o suficiente, você tem que arrumar maneiras de você buscar uma renda maior. Então, não pense que a sua renda é limitada. Sua renda pode ser ilimitada. E as pessoas têm um bloqueio mental. Ah, mas aí eu não vou fazer isso, aí eu não vou trabalhar. Meu querido, minha querida, você vai ter que sacrificar em algum momento. Sabe assim, para um ganho depois, você tem que fazer um sacrifício hoje. Para tudo na vida, a vida é isso. Então não tem muita saída. Ah, não, eu vou ganhar dinheiro fácil. Meu, ganhar dinheiro dá trabalho, gente. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho ganhar dinheiro. Agora, se organizar financeiramente é um dos caminhos. Arrumar essas dívidas, desses gastos obrigatórios e não obrigatórios, entender o que é fixo, o que é variável, olhar bem isso e você se organizar semanalmente o seu orçamento. Programar esse gasto, porque isso eu vou te garantir. Eu até falei no Papo Calcinha um tempo atrás, no programa da Bida Tuana. Quando você se organiza para pagamentos semanais, você acaba sabendo aquela disposição de dinheiro que tá lá. E você não bota a mão nesse dinheiro. Aí o que você faz? Esse dinheiro que você guarda, você aplica no curtíssimo prazo. Uhum. Vai render pouco, vai render quase nada. Sim. Mas você não tá perdendo dinheiro. Com certeza. E tá rendendo uma graninha. Enquanto você não decide o que você vai fazer, enquanto você não precisa. Guarda, deixa a conta numa conta digital ali e vai pagando. Uma conta de pagamentos. Mas que vai render. Então você não vai perder dinheiro. Então, isso é uma coisa. No final daquele mês, você vai saber o que sobrou daquilo ali. E aí você, eu tenho essa reserva aqui. E aí vem a ideia do investir. O que você vai fazer para investir? Que é o que, inclusive, a gente vai falar no próximo bloco. Inclusive, só uma última dica aqui nesse bloco, Faganella. Uma coisa que eu faço bastante, faço os meus lançamentos semanais, né, para me organizar. E faço a maioria dos meus gastos, o que dá para comprar no cartão, né, que eu preciso realmente, avaliando os critérios que você elencou anteriormente, eu compro no cartão de crédito. Por quê? A maioria dos cartões hoje oferece aí o plano de fidelidade, ou pontuação, ou cashback, né? É importante. Então, assim, além de você ter tudo registrado, né, para te auxiliar nessa questão dos lançamentos que você vai fazer semanalmente aí, a maioria dos cartões tem esse plano de fidelidade que te bonifica, ou com cashback, ou com pontuação, com milhas, que você pode, inclusive, vender também. Então, além de deixar o seu dinheiro ali numa conta remunerada ou num CDB de liquidez diária, rendendo enquanto você se organiza financeiramente, o cartão também pode ser e deve ser o seu aliado. Antes de fechar para ir pro break, faça 3 perguntas antes de comprar, porque o ambiente, tudo é feito para fazer a gente comprar, da internet ao shopping. Faça sempre 3 perguntas. Eu preciso desse objeto? Segunda pergunta, eu preciso disso agora? Terceira pergunta, eu tenho dinheiro para isso? Se em qualquer momento a resposta for não, não gaste. Eu preciso disso?
eu preciso disso agora, eu tenho dinheiro para isso, fica a dica. Pode ir pro break. Fica então a reflexão aí, ó, Maurício Faganello. Essas 3 perguntinhas mágicas, já anotou aí? Anota aí. A gente vai para um rápido intervalo. O seu Capital Cash volta daqui a pouquinho. E nós vamos para a terceira e última etapa, que é de investir. Como que eu vou investir esse dinheiro agora que eu me organizei, que eu tô guardando? O que eu vou fazer com isso? Não saia daí. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com o seu Capital Cash, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na sua Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde, assessor de investimentos. Hoje estou na companhia do meu grande amigo, excelente profissional, Maurício Faganello, personalidade. Estamos aqui falando sobre organize, guarde e invista. Você que já acompanhou a gente aí durante todos os nossos blocos do Capital Cash aí já está sabendo um pouquinho mais o que fazer. Nós vamos evoluir agora o papo sobre como investir. Mas antes de passar a bola aqui para o Faganello, para a gente concluir esse papo, eu quero falar para você que está ouvindo no rádio aí, esse conteúdo está sendo disponibilizado também no YouTube, tá? Então se inscreve lá no canal da Rádio 96 FM, Minha 96, é o canal da Minha FM, da Rádio 96 FM no YouTube. Tem vários conteúdos muito legais por lá, então se inscreve, ativa o sininho, comenta lá, deixa a sua dúvida, a sua sugestão de pauta e me segue também lá no Instagram, @HugoAtaíde_CFP. Vai ser uma honra interagir contigo. Faganello, então pra gente concluir o raciocínio aqui então, de tudo que a gente construiu ao longo desse episódio aqui. Bom, beleza. O sujeito se organizou, ele tá guardando. Como é que ele vai fazer para investir, meu amigo? Primeira coisa, analisou a vida financeira, organizou, guardou. Ele tem que entender que ele tem 3 tipos de objetivo na vida dele, de curto, de médio e de longo prazo. Exemplo de objetivo de curto prazo, comprar um celular novo, fazer um curso, decorar a casa, quitar uma dívida, um financiamento, aquela coisinha rápida. Objetivo de médio prazo, mudar de casa, fazer uma boa reforma, fazer um curso no exterior, abrir um negócio, fazer um intercâmbio, enfim, médio prazo. Objetivos de longo prazo, comprar um imóvel, alcançar a independência financeira, mudar para outro país, pagar a faculdade dos filhos, enfim, aquele objetivo que você tem lá para frente na sua vida. Então, entenda. Qual objetivo você tem? Quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero viajar para o exterior, quero comprar um celular. Eu tenho objetivos de curto prazo. Faço pequenos objetivos de curto prazo. Eu posso até falar aqui, comprei um fone de ouvido, custava R$1.000. Não falo até o valor, gastei R$1.000 no fone de ouvido. Eu guardei R$100 por mês por 8 meses. Legal. Eu tinha a poupancinha que eu fiz, que foi remunerando. Eu não preciso disso agora, mas eu tenho dinheirinho guardado. Vai ficar mais barato pra mim comprar isso com dinheiro remunerado. Eu não vou precisar botar a mão no bolso, porque tem a mágica dos juros compostos. Mágica dos juros compostos. E isto ele vai trabalhar a meu favor. Quando tá a seu favor, é uma ótima opção. Neste momento, os juros estão mais altos. Mas aí, de qualquer maneira, o juro é composto e vai estar a seu favor. Claro, você não está pagando, você está botando ele para te remunerar. Porque é muito melhor você receber do banco do que pagar para ele. Mas lembre-se, o banco sempre vai te pagar menos do que ele empresta. Então esse é o jogo do mercado, ele é o dono do recurso. Porque é a vida dele, ele atua na intermediação financeira. É o que ele faz, e ele vai fazer isso. E tá tudo certo, a vida é assim, sempre foi. Então, quando você tem esses objetivos, definir o seu objetivo, guarda o dinheirinho, comprei um negócio ali, foi importante. Depois você tem que definir o seu perfil. Eu sei o que eu quero investir, eu tenho que entender qual que é o meu perfil de investimento. Eu sou uma pessoa extremamente conservadora. Então não adianta o assessor de Hugo tá clássico nisso aí, porque é o feijão com arroz dele. O teu assessor de investimento vai tentar identificar qual que é o seu perfil de investimento. Se você é uma pessoa conservadora, moderada, arrojada, agressiva. Então, dependendo do seu perfil, ele vai te sugerir, ele vai olhar o seu perfil e o teu objetivo. Ele vai olhar, ou você mesmo falou, meu perfil é esse, eu sou uma pessoa mais conservadora, eu tenho medo de perder. Então eu tenho medo, eu estou disposto a colocar um pouquinho do meu dinheiro, investir. Eu vou gastar no renda variável que eu sei que eu posso rentabilizar menos do que eu botei de dinheiro. Porque você, por exemplo, botei R$1.000 na Magalu. Derreteu. Você tá ganhando 500 hoje. Entendeu? Os 1.000 que você colocou, você perdeu 500. Que alguém lá do outro lado pegou o dinheiro de volta.
Porque ele saiu e também perdeu dinheiro. Então, assim, qual o seu perfil de investimento? Depois, definiu e entendeu o seu perfil, entenda que uma das suas reservas, obrigatoriamente, gente, experiência de quem precisou. Eu já falei isso outras vezes aqui contigo. Vou citar o meu caso. Eu tive um problema de saúde ano passado e eu precisei pagar uma UTI aérea. E meu plano não cobria UTI aérea móvel. Meu Deus. Não dá. Meu plano cobria outras coisas, mas UTI aérea não cobria. Porque eu tinha que ser movido para São Paulo, dada a gravidade da minha situação de saúde na época. Eu tive que gastar, na época foi 70 mil reais. Ai. E que foi assim. As reservas que eu tinha foi embora. Por isso que se chama reserva de emergência. Reserva de emergência, Faganella, eu acredito que é o primeiro ponto, né? A pessoa precisa constituir uma reserva para que ela possa botar a cabeça tranquila no travesseiro, para que ela possa recorrer. E não fica com dó de resgatar não, viu, pessoal? Não. Reserva de emergência é para ser utilizada durante as urgências, quando você precisar, né? Inclusive, até uma forma de ampliar a reserva de emergência é também através da gestão de risco, contratação de seguros, por exemplo, né? Então, assim, é extremamente importante. Então, eu tenho uma estratégia para a reserva de emergência que você vai me confirmar, acho que você já ouviu falar isso. Diga lá. O que é reserva de emergência? Você tem que ter de 2 a 6 meses dos seus gastos mensais, dependendo da sua posição, né? Então, se é CLT... No mínimo 2, no máximo 6, enfim. Se é CLT, se é empreendedor, eu gasto 5 mil por mês, eu tenho que ter 10 mil lá guardado. Ah, mas eu não consigo botar 10 mil. Então começa de algum lugar, companheiro. Começa com 10. Já é um objetivo a percorrer. Já é um objetivo. Então você já tem um objetivo lá de curto prazo, que é fazer sua reserva de emergência. O que eu faço? Eu tenho lá uma aplicação financeira para 30, um CDB. Para 30. Um outro CDB, eu divido a minha reserva objetivo em 30, 60 e 90 dias. Para 30 dias, vamos dizer que ele paga 100% do CDI. Para 60 dias, ele paga 104% do CDI. Para 90 dias, ele paga 110% do CDI. Não é esses valores, mas vamos supor. Por quê? Para um prazo maior, se você deixa o dinheiro mais tempo na instituição financeira, você ganha mais. Depois daqueles 30 dias, o que você vai fazer? Aquela que você aplicou a 30, você vai resgatar. Aí você aplica a 90. Que é a taxa maior. Sim. Daqui a 90 dias, você tem o teu dinheiro todo rentabilizando 3 vezes mais do que se você aplicar todo mês o mesmo dinheiro. Divide o teu dinheiro por 3 e picota. É o que a gente fala de escalonamento de prazos, né? É isso aí. Você consegue particionar ali, você não precisa colocar, por exemplo, tem 100 mil. Beleza, 100 mil. E se precisar sacar, não tem problema, porque já tá guardado. Você só não vai ter aquela rentabilidade toda, mas parcial você vai ter. Então, é melhor você ter essa rentabilidade escalonada para uma reserva de emergência, porque o problema da reserva de emergência é a liquidez. A gente olha a rentabilidade, a gente olha a segurança, tem que ter algo lugar seguro, mas tem que ser um lugar que te permita uma liquidez com a melhor rentabilidade possível. Então, qual que é a sua estratégia para poder escalonar essa rentabilidade na sua reserva de emergência? Se é uma aplicação de curto prazo, é de 0 a 3 meses. E aí você vai rentabilizando. Até você tem aquela reserva e se vai rendendo excedente, você já bota numa outra aplicação de um outro objetivo e você vai compondo, que é o que a gente chama de carteira de investimentos, né? De você diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta. E aí você tá fazendo... Tá vendo que é o que a gente falou no começo? Que você ganhar dinheiro dá trabalho. Mas, por outro lado, é extremamente recompensador. Porque vai te dar uma certeza... Cara, não existe nada melhor do que você entrar na sua conta do banco e ver o dinheiro lá. Puta, que maravilha. Tá lá. Não, e tem relatos de clientes meus, né, que começaram a investir e começaram a acompanhar diariamente. Quando tá no banco normal lá dele, ele raramente olha. O próprio Dirceu Zanck Júnior, cara, ele tava com a gente, ele falou exatamente isso. Mas quando passa para uma conta de investimento, ele passa a acompanhar diariamente, e aí, como é corrigido diariamente também, todos os dias úteis, fala, nossa, mas já rendeu tanto, é viciante. E tem um relato do Dirceu. O próprio Dirceu falou, cara, eu tava aqui, tava investindo, ele foi trabalhar, e ele investe em algo não convencional, ele investe em fundos de investimento imobiliário. Sim. Que você tem que ter um estudo, você tem que entender um pouco desse mercado.
E que tem rentabilidades positivas, desde que você saiba e entenda como fazer. Sim, ele foi estudar, ele foi entender, foi pegar a orientação sua. Então ele foi atrás. Então a primeira coisa é você construir sua reserva. Construiu a reserva, que nem eu disse, diversifique o patrimônio. Sim. Não coloque tudo na mesma cesta. E depende do seu perfil, vai ter uma separação. Se você for conservador, você vai colocar com certeza a maior parte em renda fixa. A outra parte você vai colocar em previdência privada. 5, 10, 15% você vai colocar para o longo prazo. E você vai colocar 45% ou em fundo ou em ativo de renda fixa. Aí vai depender da orientação e de como vai estar o mercado naquele momento. Ah, não, então eu vou comprar dólar. Beleza, então compra parte em dólar, vai formando uma carteira em dólar. Ah, não, eu vou para a Europa, então vai comprando um pouquinho de euro, porque se a taxa estilingar e o real desvalorizar, você comprou mais barato. Ah, mas se eu comprar só amanhã, você corre o risco de pagar mais caro amanhã. Mas e se eu comprar tudo hoje? E se baixar? Exato. Então você vai fazendo taxa média ao longo do tempo. Então, existem estratégias de diversificação que o teu assessor de investimento vai te dar. Gente, não é simples. Você precisa de orientação se você não é do métier. Outra coisa, pensa num assessor de investimento, aí eu vou puxar o seu saco. Momento puxação de saco. Rasgação e não é o Hugo, é todo mundo que trabalha com investimentos, não somente, porque o trabalho dele é super rico. Literalmente. É rico mesmo. Pensa num assessor de investimentos. Quando você vai num restaurante bom, quando você vai num local bacana, você vai ter um maître que vai te receber. O que é um maître? É o sujeito que vai fazer a curadoria do seu acesso àquilo que ele tem para te oferecer de melhor. E olhar investimento é igual você olhar um menu de um restaurante. Hoje aquele peixe tá fantástico que veio hoje de manhã, o atum vindo de avião das águas geladas do Pacífico Norte. O atum de 10 toneladas que foi pego lá e nós pegamos o pedaço fantástico e tem menos de 24 horas com a gente aqui. É uma oportunidade única para você. Você tem condição de entrar nisso? Opa, é isso que eu quero. Eu quero aquele ovo frito estalado fantástico, acebolado. O famoso zoiudo. O zoiudo cebolado com o bifão, com arroz, feijão. Pode ser desde a comida mais sofisticada até a comida mais simples e básica, mas com valor nutritivo excelente. O que você está buscando? Você está buscando investir pouco? A gente está falando do Ângelo aqui, que dá assessoria aqui. O Ângelo, quando eu estava falando com ele no outro programa, ele investiu R$20. Ele aplicou R$20. Ele tem 15 anos. Se o cara ótimo começo, né? Se ele tem 15 anos, ele aplicou R$20. Cara, isso é sensacional. Sensacional. Ele tem a vida inteira do juro composto trabalhar em favor dele. Então ele falou, não, eu com 20 eu quero comprar uma moto. Cara, ele vai comprar moto antes dos 20. Sim. Porque se ele com 15 ele já tem essa cabeça, imagina ele com 20. Perfeito. Então ele já tá trabalhando. E você ter uma curadoria é a mesma coisa que você num restaurante e você pedir orientação pro maître. E mesmo como o Hugo fala, você falou aqui no programa, paga alguma coisa pra isso? Absolutamente nada. Mas que tem um valor inestimável. Não, você não vai. A questão é, você não tem taxas a mais para isso. E aí você vai avaliar quem te oferece o melhor serviço e quem tem o maior portfólio para te oferecer. Porque um banco, nada contra bancos, eles têm o portfólio deles, o outro banco tem o portfólio dele, a outra tem o portfólio dela ali, cada um tem o seu produto. E que tem a sua importância no sistema financeiro nacional, né? Você vai comer McDonald's é uma coisa, você vai comer Burger King é outra, você vai comer girafas é outra, você vai comer, sei lá, qualquer coisa, são coisas diferentes que tem o seu valor em determinado momento. Agora, você tem uma pessoa que vai falar, o que você está precisando? Então você vai ter que ali tem aquela condição melhor, aquela outra tem a mais a ver com você, e a outra que você não está vendo aqui, que está do outro lado do mundo, a gente tem essa oportunidade. Ele vai ganhar dinheiro? É lógico que ele vai ganhar dinheiro. Só que ele vai saber o seu perfil e vai direcionar melhor. Ele vai entender como fazer isso. Então funciona como uma curadoria. Outra coisa que é muito importante, as pessoas acham, o pessoal chega lá no meu escritório, eu tenho 6 telas. Só que eu sou um profissional. Então eu uso tecnologia
para poder monitorar os meus trabalhos e o meu dia a dia. Você não precisa disso. Você precisa de uma folha simples, prática, de preferência bonita, para poder te ajudar a monitorar. Tenha isso à mão, num relatório simples, fácil, objetivo. E isso, o seu assessor de investimentos pode te ajudar a te orientar a montar isso para você, ou ele mesmo tem relatórios que ele vai te apresentar em cima do que você precisa para se orientar. Então, monitorar esses investimentos, cuidar deles, é muito importante. Eu tenho um ditado que eu sempre falo, o pessoal até dá risada, mas ele é uma verdade inexorável. Hugo. Diga lá, Faganello. Aspas. Bota, né? Você vai botar, faz o corte. Faz o corte aí, gente. Faz o corte. Atenção pro corte, prepara aí. Atenção, cortes. O dinheiro é carente. Se você não cuidar dele, ele vai migrar pra carteira de quem cuida. Sensacional. Gente, o dinheiro é a coisa mais carente que existe. Se você não cuidar dele, ele vai migrar pra carteira de quem cuida. Cuide do dinheiro. Ele é dengoso. Ele é manhoso, ele vai querer sair do seu controle. Cuide dele, senão ele vai migrar para a carteira de quem cuida. Faganello, olha, é sempre um prazer inenarrável conversar contigo. Tá, a gente como é que você fala? Papagaiar? Vamos papagaiar. Sabe quem fala isso? Seu José Faganello. Sério, seu pai? Vamos papagaiar, fica papagaiando aí falando as Nossa, a gente papagaiou muito durante esse episódio aqui do Capitalcast. Organize, guarde, invista. Obrigado aí pela sua amizade. E quem quiser a palestra, chama a gente. Isso, né? Você tem ministrado essa palestra aí, essa palestra, eu tenho 2 palestras legais. Na Ordem dos Economistas aí também, né? Você assistiu lá, foi pela Fundação Instituto de Administração, que é a fundação que veio da USP, né? Eu represento a Ordem dos Economistas do Brasil no estado de Goiás. Então a gente tem esse papel institucional e eu fiz essa apresentação. Foi a apresentação que deu o maior recorde de visitas da Ordem. Eu acompanhei lá. Quase 200 pessoas que participaram online. É difícil manter a retenção do pessoal, né? Ainda mais no Zoom, né? O pessoal às vezes fecha a câmera e vai embora. Não, lá a galera ficou. Inclusive foi elogiado pra caramba. Quem quiser a palestra, conversa com a gente. Tem uma outra palestra, chama Atrair, Conquistar e Manter Clientes. Que é uma palestra que a gente também faz pelo Sebrae. Então, às vezes a gente faz ou pelo Sebrae, dá para fazer essa também por fora. E eu queria só deixar um último recadinho. A Moca 21, que é a empresa que eu sou o CEO lá, a gente acabou de assinar um contrato com uma empresa chamada Parcelamos Tudo. O que é a Parcelamos Tudo? A Parcelamos Tudo é um negócio que vai parcelar qualquer tipo de boleto. Então você quer esticar a sua dívida, claro, tem uma taxinha ali a mais que você vai pagar ao longo do tempo, mas você pode parcelar suas dívidas em até 12 vezes no cartão de crédito. Você fala, putz, mas aquela dívida, você consegue dividir em até 4 cartões de crédito. Olha só. E você consegue pagar em até 12 meses. Então você quer esticar suas dívidas, tá com aquele problema, tá com aquela dívida mais complicada, quer esticar esse prazo, tem um jurinho, lógico. Obviamente. E se você for empresário e quiser vender conosco, você pode emitir o boleto para o seu cliente, você recebe no dia seguinte e o cliente vai ser parcelado em até 12 no cartão de crédito. As consultorias da Moca a gente também faz em 12 vezes no cartão pela Parcelamos. Legal. Então, e a Moca é a empresa certificada da Parcelamos Tudo. Para quem não conhece a Parcelamos Tudo, mas você já deve ter ouvido falar de uma outra pessoa chamado Carlinhos Maia. Carlinhos Maia, grande empresário, empreendedor. Carlinhos Maia está abrindo um banco chamado Girabank. A Parcelamos Tudo é do mesmo grupo empresarial do Girabank. E a gente aqui representa os negócios em todo o sul e sudoeste goiano para esse grupo empresarial. Bem legal, Faganello. Eu quero te agradecer. Deixa aí. Deixa a rede social também, tá? @moca21, MOKA21 _negócios. Ou procura lá, @Maurício Faganello, FAGANELO, 64 3623 8830. É isso. Tá aí, valeu, Faganello. Ó, siga esse cara aí nas redes sociais, um cara de um coração gigante, além de ser um profissional extremamente gabaritado, tá? Obrigado aí pela sua audiência nesse Capitalcast, nesse episódio Organize e Guarde em Vista. Esperamos aí que tenhamos contribuído com todo o seu conhecimento. Conte conosco, siga a Rádio 96, se inscreva no canal Minha 96 no YouTube, acompanhe todo esse conteúdo, siga as redes sociais da Rádio 96 e me segue lá também no meu Instagram, @HugoAtaídeCFP. Mande a sua sugestão de pauta, o seu feedback
feedback, a sua dúvida que ficou em algum episódio. E a gente volta na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.